Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos com a graça e a paz. Que Deus venha te abençoar no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Querido, estou com a Bíblia, a palavra de Deus, boca de Deus, nas minhas mãos, e eu tenho uma palavra para o teu elevador espiritual, registrada hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Marcos, no capítulo 9 e no verso... achei, assim, Marcos 9, verso 17. E diz assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o a ele, espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos ficarei contigo e vocês não acreditam? Trazei o menino. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou o pai dele: quanto tempo há que se sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio. Amém, querido? Essa passagem fala de uma libertação. Uma libertação. E o curioso dessa história é que esse pai tinha um filho que, hora que o demônio pegava ele, uma hora jogava na água, outra hora jogava no fogo, fazia com que ele espumasse na boca e ficasse se debatendo ao chão. E o curioso mais ainda é que eles levaram esse jovem a homens de Deus. Eles não levaram num centro espírita, eles não levaram num candomblé, não. O pai desse menino levou o seu filho a homens de Deus. Aos discípulos de Jesus, que eram homens selecionados, homens preparados, homens que teve os seus nomes nos anais da história bíblica. Mas a Bíblia também diz que eles não puderam expulsar o demônio daquela criança. E o pai, vendo que Jesus ia passando, saiu da multidão e foi de encontro ao Jesus e contou a sua história sobre o seu filho. Jesus fala assim, ó geração incrédula. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Ó geração incrédula. Porventura, não estamos falando hoje com essa geração, que essa geração que não acredita no pai, não acredita na mãe, não acredita na liderança, não acredita nos pastores, ou seja, uma geração incrédula. O próprio Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E a incredulidade ainda continuará. Pois bem, meu irmão,
Esse moço passou muitos e muito tempo e muitos anos com esse filho nesta condição. Uma hora jogava o menino na água, outra hora no fogo, outra hora ele se debatia no chão, espumando, como um ataque epilético. Que as pessoas dizem que ataque epilético é doença, não é doença. São manifestações de demônio. Eu sei porque nos cultos de libertação em que eu, por bondade e misericórdia, fiz, quantas pessoas se manifestavam e a ponto de dar um ataque epilético e a gente expulsar no nome de Jesus aquela pessoa voltar a si. Então, a palavra de Deus está nos dizendo aqui. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos frearei ainda? Aí Jesus pediu para que trouxesse o menino. E quando o menino chega diante de Jesus, e quando ele viu, logo o Espírito o agitou. Olha, quando o Espírito viu que era Jesus, logo se agitou. Ou seja, logo se manifestou com violência e caindo o endemoniado por terra. E revolvia-se espumando e perguntou ao pai dele. E perguntou Jesus ao pai dele: quanto tempo ele está assim? E o pai dele disse: desde a infância. Meu irmão, olha para cá. Não sei se você sabe, ou se você sabe, reforça o teu conhecimento agora. É porque existem demônios que ele vai passando de geração a geração. Existe demônio que desde o seu tataravó, do seu bisavô, do seu avô, dos seus pais, e chegando até você já está indo para a parte dos teus filhos. Porque existe demônios que ele não vai sair apenas orando. Ele vai sair quando tiver em jejum e oração. E a Bíblia diz que o pai desse menino trouxeram primeiro aos discípulos. Trouxe o menino até os discípulos. Mas os discípulos não puderam expulsar. E a gente vê em capítulos antes que os discípulos chegaram todos felizes. Chegaram todos alegres. Dizendo: olha, Senhor, no teu nome expulsamos os demônios. No teu nome os demônios nos submetem. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, alegrai-vos sim com o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Louvado seja o eterno da nossa alma. E a Bíblia nos leva a crer que certos tipos de doença são doenças malignas vindo pelos espíritos das enfermidades. Pelo espírito que perturba e tira a paz da pessoa. Pelo espírito que coloca a pessoa pelos cantos doente, a ponto nem mesmo os médicos diagnosticar qual é o problema. Ou seja, o médico não sabe qual é o diagnóstico daquela situação. Faz uma bateria de exame, mas não acusa nada, porque a doença é espiritual. E o pai levou para os discípulos. Os discípulos, esses mesmos discípulos, em Lucas 6:13, que Jesus passou a noite inteira no monte orando para escolher os 12. Esses mesmos discípulos que foi escolhido a dedo, não puderam expulsar o demônio daquela criança. Sabe por quê? Jesus disse para eles: olha, há certa casta de demônio que não vai sair no oba-oba, que não vai sair na gritaria, que não vai sair no nome da gravata, do paletó, não. Vai sair no nome de Jesus. Certas castas de demônio, você tem que jejuar, você tem que orar, jejuar e agitar a bandeira da fé no nome de Jesus. O Pai não foi na pessoa errada. O Pai não foi em pessoas que não tinham compromisso com ninguém. O Pai não foi nos discípulos sem saber quem ele era. O Pai foi nos discípulos certo. Só que tem situação, meu irmão,
Tem situação que só vai sair no jejum e na oração. Jesus chama aquela geração de incrédula. Imagina a geração de hoje. Imagina a geração de hoje, a geração TikTok, a geração Kawaii, a geração que não tô nem aí, ó, tem nada a ver, só acredita naquilo que está vendo, não crê para ver não. Primeiro eles vê para depois crer. Então, para a gente caminhar para o fim, Jesus foi bem feliz em chamar a atenção dos discípulos, porque os discípulos estavam pensando que a obra de Deus, a obra missionária, é feita de qualquer jeito. Quem sabe que tem pessoas assim, achando que vai fazer, vai acontecer, porque é desse jeito. Olha, a obra de Deus, primeiramente, é vigiar e orar, é jejum e oração. Se você vigiar e orar e ter jejum e oração, você vai ver que a obra de Deus vai prosperar na sua vida. Tem pessoas que têm medo dos ataques dos demônios. Eu, particularmente, eu conversava com ele todo momento que eu queria. Todos os momentos era só olhar e vamos falar, e conversava com os demônios que me perturbavam e tiravam a paz. A ponto de quase tirar a minha própria vida em uma linha do trem, lá no Rio de Janeiro. Mas graças ao bom Deus, que Deus envia os seus, não só para poupar a sua vida, mas para também te dar uma palavra de encorajamento, que a vida não é a morte, que a vida não é apenas se matar e acabar. Não, a vida ela é o começo de tudo, como a morte também é o começo de tudo. Não pensa que tirando a vida, se matando, se enforcando, dando cabo da sua vida, vai resolver a tua situação? Não. O que vai resolver a tua situação é você acreditar que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Voltando ao texto para a gente caminhar para o final. E diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, o pai do menino disse: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Se o Senhor não fazer, ninguém pode fazer. Porque até então os discípulos não puderam fazer. Quem fez foi o próprio Jesus Cristo. E diz mais: e vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, lhe dizendo: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E enquanto entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E Jesus lhe disse: estas castas de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É, meu irmão, o negócio é mais embaixo. Às vezes, a gente vê uma pessoa endemoniada, a gente acha que vão botar a mão, vai acontecer. Meu irmão, você tem que estar em santidade com o Senhor. Você tem que estar revestido da couraça da justiça. Você tem que estar com a armadura de Deus. Você tem que estar com a palavra do Espírito, que é a Bíblia. Você tem que estar pronto. Porque há manifesto e manifestação. O que é isso, pastor? Manifesto é aquele que fica manifesto por dentro. Passa 24 horas por dentro, manifestado. A qualquer momento pode explodir, pode matar, pode fazer acontecer. E a manifestação é aquela que é por fora, que você vê a pessoa com o rosto transformado, com o rosto totalmente horrível, com as mãos travadas, com o corpo se balançando.
Isso é a manifestação. O manifesta por dentro. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, ele estava manifestado com o espírito mudo e surdo. Mudo e surdo. Uma hora ainda tinha epilepsia. Uma hora jogava na água. Outra hora jogava no fogo. Outra hora fazia com que ele ficasse espumando pela boca. Meu irmão, que manifestação terrível. Imagina o que esse menino passou, com esse demônio perturbando e tirando a paz, não só dele, como também de toda a sua casa e toda a sua família. Porque o diabo, ele é covarde. Ele faz o que tem que fazer com o ser humano e depois ele larga. Ele viu que já foi feito o que ele pretendia fazer, agora ele larga aquela pessoa e vai para outra casa. Eu costumo dizer, olha para cá, eu costumo dizer que o diabo é como o gato e o ser humano é como um rato. O diabo como um gato, o ser humano como um rato. Você já viu? Quando o gato corre atrás do rato, o que ele faz? Ele corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, até o rato não aguentar mais e ficar acuado num canto. E quando chega num canto que ele está acuado, que não aguenta mais correr, sabe o que é que o demônio, simbolizando esse gato, faz? Começa a bater, começa a dar tapa, começa a morder. E depois que o gato vê que o rato já não aguenta mais, ele larga aquele rato, a míngua, para morrer pelos cantos e vai para trás de outro rato. Assim é o inimigo da nossa alma. Ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus, oferecendo o mundo como ele ofereceu para Jesus. Se prostrarem e me adorarem, te darei tudo isso. Como um ser vai dar o que não tem, mas muita gente acredita que ele pode dar, que ele tem esse poder de te dar, mas se porventura ainda te dá, mas pode ter certeza que não vai durar. Com uma hora ou outra, ele vai cobrar aquilo que ele te deu. Então, faça um pacto hoje com Jesus Cristo. Esse menino ficou livre de todos os demônios. A paz voltou a reinar no lar desse menino. Sabe por quê? Porque o Pai foi em Jesus Cristo. Tentou com os discípulos, não deu certo, mas foi logo com Jesus Cristo que a coisa mudou. Tem muitas pessoas procurando um discípulo, tem muitas pessoas procurando apóstolo, tem muitas pessoas procurando missionário, pastores, que não vão resolver a situação. Entra endemoniado e sai endemoniado, pior do que entrou. Vá na pessoa certa, que é Jesus Cristo, porque ele diz que ela é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda diz mais, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser livre? Você quer ser liberto? A verdade está aqui, ó. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Quer conhecer a verdade? Abra o coração. Quer conhecer a verdade? Quer conhecer o caminho à vida? Abra o coração, que ele diz que está à porta e bate. Porque o Pai levou para os discípulos. Os discípulos nada puderam fazer. Ora que os discípulos eram homens de Deus, hein? Os discípulos não eram pessoas que ficavam adivinhando, que ficavam revelando, igual a gente vê nos dias de hoje. Não, os discípulos eram homens de Deus, mas só que tinha uma situação. Há certas castas de demônio que só saem com oração e jejum, com jejum e oração. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu quero te convidar agora para orar, para falar com Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, Pai querido, Pai das divinas misericórdias. Pai, eu entro no teu nome, que é no nome do teu Filho Jesus Cristo. Esse nome que vive e que reina para todo sempre. Esse nome que tem poder de curar, libertar e salvar. Eu entro, Pai,
neste nome em oração, em prol de tantas e tantas, e milhares e multidões de pessoas que vão assistir esse vídeo e vão ver, Pai, que o negócio não é dessa forma. O negócio só vai sair, os demônios só vai sair com jejum e oração. Pai, então eu creio, Pai, que depois dessa oração o Senhor vai libertar muitas pessoas que crêem. Porque o pai do menino creu e os demônios foram expulsos. Então, Pai, que essa pessoa venha crer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor cura, liberta e leva para o céu. Então, Pai, eu entro na Tua presença apresentando a minha filha. Minha filha, os meus filhos, os meus netos e a minha esposa. Te apresento a minha esposa, a minha vida, para que o Senhor continue trabalhando de maneira grande, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Fica conosco, Pai, no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Fica conosco, Pai, no dia de hoje, porque hoje é dia de bênção, dia de vitória e, acima de tudo, Pai, dia de salvação. Liberta teus filhos das drogas, dos vícios. Liberta teus filhos, Pai, daquilo que eles não podem ser libertos, que somente o Senhor pode libertar. Então liberta e dá vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. O canal é PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Se inscreva nesse canal. Deus tem bênção, Deus tem vitória. Tem muitos vídeos, tem mais de 800 vídeos para você ver, rever. Escolha um título aí e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ouça e compartilhe para muitas e muitas pessoas. Amém? Compartilhe esse vídeo. Faça assim. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Que todos juntos digam amém, amém e graças a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Está aí pregada a palavra. Deus abençoe. Aonde quer que você vá, o que for fazer, coloca Deus sempre em primeiro lugar. Deus abençoe a todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.